Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, você que nos acompanha através da programação da TV Claré. Estamos iniciando a reza de mais um Santo Terço aqui no nosso programa, o Santo Rosário. Hoje, dia de ação de graças, e onde a Igreja comemora as memórias facultativas de Clemente I, que foi Papa, foi mártir do século I, o terceiro Papa da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, e também São Columbano, um grande monge que fundou muitos mosteiros pela Europa. São Clemente I trabalhou muito pela reconciliação dos povos, pela reconciliação das doutrinas da Igreja, e por isso ele é lembrado como esse grande catequista. Ele escreveu uma carta dedicada aos Coríntios, que não está no nosso cano, mas ela faz parte da historicidade da tradição da Igreja. Vamos então pedir as luzes do Espírito Santo nessa nossa quinta-feira, pedindo as bênçãos, que a nossa casa nesse momento se transforme no santuário, na capela, o nosso coração, para que assim possamos rezar, agradecer a Deus pela vida, pelo trabalho, pela nossa família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Hoje, quinta-feira, nós meditamos os mistérios luminosos. Primeiro mistério luminoso, nós contemplamos
Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, e ali começa a missão de Jesus. Quero convidar a você, mais uma vez, para você poder fazer o teu momento de oração, participar do nosso programa, ligando, fazendo aí a tua ligação no 2011 7000 ou através do nosso WhatsApp, 994-64-4958, e você poderá deixar sua mensagem, sua intenção para esse nosso texto no dia de hoje. Também convido você a participar do nosso sorteio, que será no dia de amanhã, sexta-feira, da Bíblia da Ave Maria, produzida pelos missionários claretianos, a edição catequética popular, e juntamente com esta Bíblia você vai levar esse lindo oratório feito aí artesanalmente, que você poderá colocar o seu santinho, aí está. E para participar do nosso sorteio amanhã, muito simples, a partir de hoje, durante todo o horário comercial, você poderá estar ligando aqui no nosso telefone, que aparece aí na sua tela, deixando o seu nome, deixando sua intenção, deixando também o telefone para contato, dizendo que quer participar do nosso sorteio. Amém? Rezemos o nosso primeiro mistério da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério da luz, nós contemplamos Jesus transformando a água em vinho a pedido de sua mãe Maria Santíssima nas bodas de Caná. Quero colocar nesse segundo mistério os nossos irmãos que nos enviam o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Nós temos aqui a Neiva Nogueira, ela reza e está em oração por todas as famílias. Temos aqui também o Flávio Santos, ele reza pela filha dele, a Judicássia Oliveira. A Adília também reza pelos desamparados e por todos aqueles que se sentem sozinhos. Eroneide Silva, pela saúde de toda a minha família. A Ana Maria Mini, em oração pela saúde de Ana Amélia Vilma Tomazini. Maurilice reza pela sua filha, a Beatriz. A Viviane Jefferson, pela saúde da mãe. A senhora Adjair Santo Espego. Lúcia Rocha pede e ora pela família e a conversão do filho, Gabriel. Maria Auxiliadora, pela saúde de uma pessoa muito querida. A Ivana Aguiar, em oração pelo sobrinho, para que ele consiga um emprego. O nome dele é Flávio Aguiar. Deus abençoe você, Ivana, abençoe o seu sobrinho, que ele possa logo encontrar um emprego. O Senhor abra as portas do emprego a muitos dos nossos irmãos que se encontram desempregados. Temos aqui também o João Pedro dos Santos, lá do bairro de Batovi. Ele reza por todas as cidades, saúde e paz, também quer participar do sorteio. A Daniela Sanches, lá do bairro Santana, ela está rezando pelo marido, pedindo proteção e saúde. O Rosinaldo Venâncio. E também aqui o José Antônio Pérez, lá do Vila Nova, que manda o seu alô e também quer participar do sorteio. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio da boa nova do reino, anunciado pelo próprio Cristo e também pelos seus discípulos. O reino de Deus está no meio de nós. Você possa ligar, deixar aqui o seu pedido de oração no nosso programa, o Santo Rosário, através dos telefones que aparece aí abaixo no seu televisor, 2011-7000, ou através do nosso WhatsApp, o 994644958. Também aproveite para participar do nosso sorteio que será no dia de amanhã, né? O tempo já vai indo, você poderá ligar durante todo o horário comercial aqui na TV Claré e também amanhã até o último mistério, estaremos aí colhendo o teu nome, colhendo o teu telefone de contato para o nosso sorteio desta Bíblia da Ave Maria, juntamente com esse lindo oratório feito artesanalmente, muito bonito, que você poderá colocar um santinho, uma santinha de sua devoção, rezar e meditar a palavra de Deus. Temos aqui também os nossos irmãos que nos enviam através das redes sociais o seu pedido de oração, as suas intenções. Também agradeço as pessoas que nos acompanham através da internet, que acompanham também a nós através do aplicativo da TV Claré. E você que não tem aplicativo no seu iPhone, no seu smartphone, você pode baixar lá na Play Store, tá bom? Nós temos aqui a Helena, ela dá um bom dia, Deus abençoe, obrigado pela participação, Helena. A Nádia também, ela reza por uma família que está com alguns problemas, que Deus possa estar junto de cada um deles, dando sabedoria para que saibam resolver as situações da melhor forma, maneira possível. Maria Luísa Pedreiro, pela minha família, bom dia Maria, obrigado pela participação. Maria Madalena Marchiori Araújo também está em oração pela sua família. O José Eugênio, ele reza pela família do Eduardo Picelli, que faleceu hoje. Deus abençoe toda essa família que se encontra nesse momento de perda, de dor, de luto, mas com aquela certeza da ressurreição, onde um dia todos nós iremos estar festejando no coração de Deus. A Cissa Bonatella reza também pela tia dela, que está passando muito mal, e se não tiver assim, que se ela estiver, que tenha que ir, que vá em paz, né? E que ela não sofra mais, né? São os dramas da nossa vida, da nossa existência, né? Que possamos rezar e ser solidários com as pessoas que estão sofrendo. A esses nossos irmãos, em seus pedidos, em suas necessidades, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. Coloquemos mais alguns irmãos nesse quarto mistério luminoso que nos acompanha, que nos enviam aí o seu pedido de oração, de agradecimento. Nós temos aqui a Sandra Reis, ela ora pela família, para que todos tenhamos sabedoria. Muito obrigado, Sandra, pela participação. Meu amigo Gilberto Borges reza também por toda a sua família. A Mônica Bicudo pede e ora pela sua família. A Josefa Aparecida está em oração pela tia dela, que ainda se encontra na UTI, também por toda a família e pelos seus filhos. A Kelly Cristina, bom dia Padre Jorge, peço pela minha saúde em ação de graças, porque hoje meu marido e eu completamos 22 anos de casamento. Que Deus continue nos abençoando e protegendo. Deus abençoe você, Kelly, Deus abençoe o seu marido, muita paz, muita felicidade, serenidade e diálogo entre vocês. O Senhor também abençoe todos os nossos aniversariantes do dia, abençoe também todos os aniversariantes de casamento, como a Kelly, não é mesmo? Temos aqui também a Sônia pede oração pelo esposo, que amanhã, sexta-feira, vai fazer um exame, peço a Deus que não seja nada grave. Ok, Sônia, está aqui registrado o seu pedido de oração pelo seu esposo. Rezemos a esses nossos irmãos em suas necessidades, em seus agradecimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério luminoso, nós contemplamos Jesus na última ceia, instituindo a Santíssima Eucaristia. Ele mesmo se dá como alimento a cada um de nós, e também ali Ele nos dá o sacramento do sacerdócio. Rezemos agradecidos a Deus por esses dois sacramentos que renovam e atualizam o mistério de Cristo em sua igreja e no mundo. Coloquemos os nossos irmãos que nos enviam aí o seu pedido, o seu agradecimento. Temos aqui, vamos ver, Arlene Lucindo de Moraes. Padre, ore por mim, estou com um problema na coluna. Deus abençoe. Vamos rezar sim, Arlene, estamos aqui. Bom dia, Padre, peço oração pelos meus filhos e por uma graça em minha vida. Quem pede é a Sônia Barros. Também temos aqui a Neuza Pupim Bergamo, reze por todos nós. Acabou de chegar aqui da nossa redação, aqui 2 pedidos, aliás 3, da Joelma. Por favor, Padre, reze pela minha mãe, ela está muito doente, talvez precise fazer uma cirurgia.
peço também pela minha família, que Deus abençoe. Deus abençoe sua mãe, Joelma, obrigado pela participação, está aqui registrado o teu pedido de oração, que vai para as nossas caixinhas. Temos aqui também a Lourdes, ela é lá do bairro Jacutinga, também nos acompanha pela TV Claré. Ela pede oração pela saúde da mãe dela, a dona Marieta. Deus abençoe você, Lourdes, Deus abençoe a sua mãe, a dona Marieta. E aqui está também a Beatriz, deve ser isso, Sodeli, desculpa se não for, é lá do centro. Ela reza pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, o nosso Papa querido, emérito, por toda a igreja, pelos padres, pela paz no mundo e também pelas famílias. A esses nossos irmãos, em seus pedidos, em seus agradecimentos, rezemos esse último mistério luminoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Olha, não se esqueça que você poderá ligar aqui durante todo o horário comercial, deixando o teu nome, o teu telefone, para amanhã, na hora do Santo Terço, participar aqui do sorteio da Bíblia, edição pastoral catequética da Ave Maria, produzida pelos missionários claretianos, e também esse lindo oratório com a imagem de fundo de Nossa Senhora, Mãe de Deus, a Theotokos, Maria, Mãe de Deus, essa peça feita artesanalmente, né, muito bonita, peça única, que você poderá levar para casa se for o grande ou a grande sorteada. E eu convido também a você nesse momento, terminando esse nosso Santo Terço, consagrar a nossa vida a Deus, consagrar as nossas situações, a nossa casa, o nosso trabalho, e também rezar e agradecer a Deus por todas as pessoas que nos acompanham, por todas as pessoas que rezam conosco. Consagremos-nos à Virgem Maria. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Convido você também a rezar conosco na nossa reprise às 15 horas da tarde, a hora da misericórdia. Tem muitos amigos, muitos paroquianos que ligam e dizem: Padre, eu não rezo de manhã, mas às 15 horas eu estou aí com você rezando o Santo Terço. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho, obrigado por vocês que nos acompanham e rezam conosco. E desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, sobre todas as tuas situações, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.